boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, mais uma live da Casa do Caminho, Dr. de Menezes, de Promissão. Eu sou a Amanda Parra, trabalhadora da Casa do Caminho, e nós estamos ao vivo pelo canal do IESE, que é um dos braços aqui da nossa querida Casa do Caminho. Na noite de hoje, nós vamos ter uma palestra bastante especial, mas antes disso, preciso dar um recadinho para vocês, enquanto o pessoal vai chegando aqui. No próximo sábado, dia 28, nós vamos ter um seminário presencial na Casa do Caminho. Então, estão todos convidados a estarem conosco. Quem vai proferir o seminário é o Marco Maiuri. É um palestrante de São Paulo, residente em São Paulo. E o tema do nosso seminário será a ciência e o espiritismo. Então, quem se sentir convidado aí, né, se interessar pelo tema, será no dia 28, próximo sábado, às 14 horas, presencial, lá na Casa do Caminho, tá bom? Então, sintam-se convidados a estarem conosco nessa data. E hoje nós vamos ter aqui conosco nosso querido João Atílio. Deixa eu colocá-lo aqui na telinha. Boa noite, João Atílio, mais uma vez. Obrigada por estar conosco nessa noite. A palestra de hoje do João será com o tema Instrumentos da Paz. Então, sinta-se acolhido aqui na nossa Casa do Caminho virtual. Fique à vontade. O espaço é seu e, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Anice. Muito obrigado a todos os trabalhadores da Casa do Caminho, amigos nossos. E nós temos a satisfação de, pelo menos uma vez por ano, estarmos juntos. E que alegria, que bom estarmos juntos agora nessa live. Então, nós estamos aqui para tentar conversar um pouquinho com vocês, embora vai ser mais eu falando do que vocês, mas é com muita alegria, com muita satisfação, é uma honra para nós sermos convidados por vocês. Estamos à disposição. Tá certo. Deixa eu sair aqui da telinha e te deixar à vontade. Até mais, pessoal. Então, nós vamos conversar hoje sobre instrumentos da paz, que na verdade eu até mudei um pouquinho o nome, Construindo a Paz, para ficar mais adequado o tema, a palavra, a frase. Construindo a Paz. Nós vamos nos socorrer a essas bem-aventuranças que está lá no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados podemos traduzir como felizes. Os brandos e pacíficos, os brandos e pacíficos mesmo. Então, felizes os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, terão a oportunidade de continuar reencarnando na terra. Outra bem-aventurança que nós vamos nos socorrer é bem-aventurados os pacificadores, ou felizes os pacificadores. Aqui estão alguns pacificadores: Jesus, Allan Kardec, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, para nós é uma alegria, um socorro, essas bem-aventuranças para que a gente possa compreender. E aqui também, olha, bem-aventurados os puros de coração. E esse aqui, das bem-aventuranças, eu acho essa a máxima delas, a mais linda delas. Bem-aventurados ou felizes os puros de coração, os puros de sentimento. Então, a frase fica: felizes os puros de sentimentos, aqueles sentimentos como a fé, a humildade, a caridade e o amor. Então, felizes os puros de sentimento, porque eles verão a Deus. E isso é maravilhoso, porque nós
vamos sim nos unificar com Deus lá na frente, quando nós estivermos bem evoluídos. Então, nós iniciamos o assunto. Viver de qualquer modo, é de todos. Qualquer um pode viver de qualquer modo. Mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Isso é o que nos interessa agora. Como viver em paz, como construir a paz. Isso está no livro Fonte Viva, de Emmanuel com Francisco Cândido Xavier. E existe uma pílula semanal da paz. Olha que interessante. Para quem ou para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante a lei ou as leis eternas. Então, para que a gente fique em paz, é necessário um trabalho intenso no mundo íntimo, na reforma interior, naquela reforma da nossa maneira de sentir, de falar, maneira de pensar, maneira de agir. Isso é um caminho para que a gente venha construir a paz. Então, para a gente não ficar reclamando, não ficar sentindo dificuldades de adaptações à vontade divina, e a vontade divina é justamente que nós sejamos felizes. Deus construiu o universo com amor, pelo seu amor, para o amor de todos. Tudo que tiver ao amor está com Deus. Tudo que tiver contra o amor está fadado ao fracasso. Então isso aqui está no livro Vinha de Luz. E aqui, olha, ampara, ama, abençoa, agindo e crendo, avança. A caridade irmana, o bem constrói a paz. Olha que interessante. Se nós queremos viver em paz, estamos no caminho certo, fazendo o bem. O bem constrói a paz. Deus te envia ao caminho as asas da esperança. Esquece-te a servir, confias e vencerás. Então, está no livro Paz e Libertação. Claro que a gente sabe que os bons sentimentos, como acabamos de ver, associados ao trabalho da caridade, ao exercício do amor, nos leva à paz. E isso é maravilhoso, isso é uma situação muito desejada por todos nós. E aqui, olha, é na caridade que deveis procurar a paz do coração. Se nós queremos ter paz no coração, se nós queremos construir a paz, o caminho é a caridade. E veja que vira e mexe em toda a obra espírita e em toda a obra cristã está a palavra caridade, a ponto de Kardec nos deixar esse lema: fora da caridade ou fora do amor, não há salvação. Então é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Então, é na caridade que nós vamos nos encontrar para sermos felizes. Está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, mas o que interessa então é como construir, como adquirir a paz. Isso hoje nós vamos nos socorrer também a Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem. Jesus sabia que nós precisávamos do pão, da roupa, do sapato, da moradia. Mas nem só de pão vive o homem. Jesus sabia que nós precisamos também da palavra de Deus, precisamos também do exercício do amor e adquirir paz alimentando o espírito. Isso é necessário, alimentar o espírito com coisas do espírito. Por exemplo, a prece. A prece é um caminho para adquirirmos a paz. A boa música, porque existe a música inferior, que nos agita, que tira a nossa paz. A palestra saudável,
também nos ajuda a adquirir a paz. A boa leitura. Por que a boa leitura? Porque existe a má leitura, obras que nos intoxicam, que falam de violência, que falam de terror. Então, é necessária a boa leitura, os bons conselhos, o bom filme. E aqui nós temos que ter muito cuidado em escolhermos o filme. O bom filme é aquele que vai nos trazer paz, porque existe o mau filme, aquele que vai nos agitar, que vai trazer violências, que vai nos trazer coisas de terror. E isso intoxica a alma, isso não é alimento adequado para a alma. Então, o amor ao próximo também é um caminho para adquirir a paz. A conversa saudável, o carinho, a caridade, o amor, a humildade, o trabalho voluntário nas casas de orações. Não tem desemprego, tem trabalho para todos. A própria fé é um exercício de adquirir paz. Inclusive, a fé é mãe de todas as virtudes. A fé vem antes da humildade, da caridade e do amor. Então, alimentar a alma a todos os instantes para conquistar a paz. Aí que Jesus nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ou seja, a paz para aqueles que se alinham com a lei de amor, que é a lei que Jesus veio trazer, compreender e praticar a lei de amor. Então, como a fé é muito importante, nós temos que construir um alicerce da fé. E esse alicerce da fé é a compreensão perfeita daquilo em que se deve crer. Veja que essa é a fé raciocinada, aquela fé que pode encarar a razão, que pode encarar a filosofia, que pode encarar a ciência em todas as épocas da humanidade, inclusive atualmente. Então, o alicerce da fé tem que ser bem montado, tem que ser bem realizado, e para crer não basta ver. Muitas pessoas dizem assim: ah, se eu visse os espíritos eu ia acreditar mais. Não funciona assim. É necessário se habilitar, crer, para depois, na oportunidade, ver e compreender. Porque senão, tem aqueles que dizem: ainda que eu visse, eu não acreditaria. Então, para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. E esse trabalho de compreender nós realizamos nas casas de orações, nas palestras, nos estudos em grupos, que é realizado também nas casas de orações, nas palestras. Isso é necessário, não é? Aqui essa figura, olha, ela não tem colorido, porque eu vou falar de sentimentos inferiores, sentimentos maus, por exemplo, a falta de fé, é um sentimento inferior. A falta de fé, o orgulho, o egoísmo e o ódio. Esses 4 sentimentos inferiores andam de mãos dadas, nos infelicitam muito. Kardec disse: o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, nos tiram a paz, nos infelicitam muito. Então, esses sentimentos maus geram pensamentos maus, e o pensamento vem depois do sentimento. Então, veja, quem tem sentimentos maus tem palavras más. Quem tem sentimentos maus tem atos e ações maus, né? Então, como Jesus disse, essa é uma árvore má. E ele disse: a árvore má não pode dar bons frutos. E os frutos da árvore má são guerras e violências que nos tiram a paz, são homicídios, adultérios, não só adultério conjugal, mas adultério de alimentos, adultério de remédios,
adulterar combustíveis. Então, são oriundos dessa árvore de sentimentos maus. Blasfêmias também é fruto de sentimentos maus. Calúnias, furtos e mesmo os falsos testemunhos. Então, essa é uma árvore má que tem esses sentimentos inferiores que aqui estamos mostrando, né? Então, agora vamos mostrar uma figura com colorido, porque vamos falar dos sentimentos bons. Os sentimentos bons, que são a fé, a própria humildade, aquela simplicidade profunda com bondade, ou mesmo a caridade, que é aquela ajudar ao próximo e doação de coisas ao próximo, sem esperar qualquer tipo de recompensa. Então, isso realmente faz de nós todos criaturas da árvore boa, com sentimentos bons. Então, o amor coroa esses três sentimentos. O amor é baseado, é sustentado pela fé, pela humildade e pela caridade. Ora, esses sentimentos bons, quem tem sentimentos bons, tem pensamentos bons. Quem tem sentimentos bons, tem palavras boas. Então, quem tem sentimentos bons, tem atos e ações, atos bons e ações boas. Como Jesus disse, a árvore boa não pode dar maus frutos. Essa é uma árvore boa. Os frutos dela, olha, são a paz que a gente tanto busca, viver em paz, sentimentos bons. Essa é a árvore. E a árvore que Jesus compara somos nós, seres humanos. Esta árvore de sentimentos bons é uma árvore boa, não pode dar maus frutos. E os frutos que ela produz é a paz, a bondade, a indulgência, não ser exigente com os erros, não ser exigente com os defeitos alheios, não ser exigente com os vícios dos outros. Isso também, a gratidão. A gratidão também é fruto do sentimento bom. O perdão, né, a piedade e a própria tolerância são frutos desses sentimentos bons. São frutos dessa árvore boa. Tá aí os 4 principais sentimentos superiores, que são os talentos que Jesus pediu para que nós desenvolvêssemos, ou as virtudes que ele pediu tanto que nós desenvolvêssemos, dizendo para nós: sede logo perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, a gente buscar as perfeições nesses talentos, nessas virtudes. Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto de Pietro Ubaldi, quando já estava com 80 anos, morando em São Vicente, no litoral paulista. Aqui vou mostrar também a fala dele, e isso, se não sair a voz, vocês me avisam. A fala dele e em seguida a legenda. Ele está sendo traduzido aqui, ó. Ele vai falar em português, mas nós vamos escrever também em português o que ele está falando. Se quisermos fugir à dor e conquistar a felicidade, qualquer que seja a nossa filosofia ou religião, temos que compreender que existem leis, existem leis, existem leis, e que se continuarmos violando-as, como costumamos fazer, teremos que sofrer tanto até acabarmos por compreender que existem leis e que, se não quisermos sofrer, não há outro caminho a não ser o de nós coordenarmos dentro delas. Essas frases de Jesus, de Pietro Ubaldi, está no livro A Lei de Deus, capítulo 1. Então, se quisermos fugir da dor, encontrar a felicidade,
encontrar a paz, qualquer que seja a nossa filosofia ou religião, nós temos que compreender que existem leis. Existem leis no plano físico, por exemplo, lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Existem leis no mundo das energias, das formas dinâmicas, como as três leis da termodinâmica, as leis de Faraday, lei de Coulomb, e por aí vai, com muitas leis. Existem leis também no mundo moral, no mundo espiritual, e essas leis são muito precisas, são muito bem elaboradas, bem inteligentes, e não tem como nós burlarmos essas leis, não tem como nós violentarmos as leis de Deus. É necessário que a gente se alinhe com as leis de Deus para sermos felizes, senão nós vamos estar aí quebrando cabeça, entrando em sofrimento, porque estamos desrespeitando as leis, desrespeitando por vontade, não só por não conhecermos, mas muitas vezes conhecemos as leis e não nos coordenamos, não nos alinhamos à lei de Deus. E quando nós nos alinhamos à lei de Deus, a própria lei de Deus nos protege. E aqui, olha, e quando quisermos viver na ordem e na harmonia, ela, a lei de Deus, nos receberá num abraço de paz e felicidade. Também está na obra A Lei de Deus, capítulo 14, de Pietro Ubaldi. Então, já não é uma questão de fé, não é uma questão de aconselhamento, já é uma questão de lógica, de bom senso, de raciocinarmos para sermos felizes, nos coordenando às leis de Deus. A lei de fraternidade, a lei de justiça, a lei de amor. Isso é necessário para que a gente venha construir uma paz sólida, duradoura, sustentável. Então, aqui, essa imagem de Jesus, que está num quadro e foi bordada em linhas pela senhora Hermann. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça. Ou seja, o reino de Deus está dentro de nós, na verdade. Então, é para que nós nos refugiemos no templo à parte, dentro de nós mesmos, porque aí encontraremos a verdadeira noção de paz e de felicidade e de justiça. Então, essa é um convite para que nós possamos sempre nos interiorizarmos, nos sentirmos sentados dentro de nós. Do amor e da felicidade reais que o Senhor te destinou. Está no livro Fonte Viva, muito conhecido por todos nós. Aqui um conselho de São Vicente de Paulo, um dos campeões de caridade. Está na obra espírita, ele diz assim, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sede bons e caridosos, esta é a chave da paz e felicidade. Como se chama essa chave? Caridade. Veja que em todas as situações, vira e mexe, precisamos compreender e praticar a caridade, compreender e praticar a lei de amor. E isso é tudo o que temos que fazer. E, na verdade, é só isso que precisamos fazer. Se nós conseguíssemos fazer um curso intensivo da lei de amor, compreender e praticar a lei de amor, é só isso que precisamos fazer. E é tudo isso que nós precisamos fazer. Mas nós não temos essa coragem, nem essa boa vontade de realizarmos um curso intensivo de amor para compreendê-lo e praticá-lo. E então nós vamos praticando e compreendendo em doses homeopáticas. E São Vicente de Paulo diz também assim,
Vossos males são a consequência apenas do abandono do Evangelho. Esse resumo de a lei de amor. Então, nossos males, nossas aflições, nossas dores, nossas decepções, são consequências do abandono do Evangelho de Jesus. E Jesus veio trazer a lei de amor, veio trazer o Evangelho, mas Jesus é o próprio Evangelho. Tanto é que ele não escreveu nada, quem escreve foram os apóstolos, porque Jesus era o Evangelho vivo, o Evangelho em exercício, o Evangelho em exemplos. Aqui, olha, veja, em filosofia diferente, em épocas diferentes, Sócrates é ainda o amor que dá a paz aos homens. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução. É ainda o amor que dá a paz aos homens. Veja, aqui estão simbolizando como um sol que irradia para todos os lados e atinge a todos nós, de forma grosseira e bem simplória, bem tímida. Estou simbolizando aqui como se fosse o amor de Deus que nos atinge a todos. O amor de Deus se distribui não como alguém que doa um pão, porque nessa doação estamos limitando a doação. Quem doa um pão está limitando a doação, doou só um pão. O amor de Deus não tem limite. O amor de Deus é o amor divino, flui como um sol, igualmente infinito, infinito para todos os seres. Então é diferente. E a diferença é que cada criatura absorve esse amor na sua capacidade de recepção. É como se fôssemos num rio de água potável buscar água. Um leva uma caneca, traz só uma caneca d'água. O outro leva um balde. O outro leva um caminhão e traz bastante água. Isso é o amor de Deus que cada um de nós podemos buscar na forma de uma caneca, de um balde ou de um caminhão. Então significa que em toda a nossa escalada evolutiva, somos constantemente banhados pelo amor infinito de Deus. Deus nos ama infinitamente desde sempre, desde quando ainda éramos coronavírus e outros vírus. Deus nos ama. Nós temos às vezes, uma interpretação falsa de que precisamos melhorar para Deus nos amar. Na verdade, Deus nos ama sempre, mesmo quando nós fazemos as coisas erradas, porque Deus não depende da nossa maneira para nos amar. Ele nos ama incondicionalmente. E nós fomos criados, e aqui está com E mesmo, porque é a criação original, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o amor de Deus nos envolve sempre, estamos sempre envolvidos no amor de Deus. É impossível estarmos fora de Deus. Estamos mergulhados no amor divino. O amor é uma construção pessoal, interior, do espírito imortal. A paz também é uma construção pessoal, interior, do espírito imortal. E nós buscamos a paz justamente. Então nós temos condições de encontrar a paz. A paz pode passar a residir hoje mesmo em nosso campo íntimo. A paz pode passar a residir hoje mesmo em nosso campo íntimo. Basta lhe ofereçamos o refúgio da compreensão, e isso depende unicamente de nós, não depende dos outros. A nossa paz, a nossa felicidade está nas nossas mãos. Está no livro Paz, né? Então, para construir a paz, é necessário o exercício. Beneficiemos, façamos a caridade. Então, sem lamentações, beneficiemos sem lamentações. Todo benefício lamentado é moeda falsa, perdeu o valor, sabe? Aquele que faz a sopa ou aquele que ajuda na casa de oração, nas mais variadas formas, depois fica lamentando e reclamando, ele anula aquele feito, ele anula o benefício. Todo benefício lamentado é moeda falsa, perdeu o valor. Então, beneficiemos sem exibições,
sem exaltações. Beneficiemos sem ficar fazendo demonstrações, pois aquele que procura a sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Por quê? Devemos evitar as exibições. Porque quando beneficiamos alguém e depois exibimos, ou contamos, ou divulgamos para os outros, estamos humilhando o beneficiado. Também não devemos fazer isso, exibir o auxílio, o benefício, porque isso excita o nosso orgulho, e orgulho é defeito. Temos que combater o orgulho. Então, foi por isso que Jesus nos recomendou que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Ou seja, que aqueles benefícios realizados pela mão direita, na doação, na ajuda, no acalento, não sejam divulgados, nem mesmo para a mão esquerda. Então, para construir a paz, beneficiemos sem milindres. Milindre é a situação em que a pessoa fica ofendida por qualquer coisa, por pequenas situações. Então, beneficiemos sem milindres. O melindrado que se afasta da caridade ainda não se aproximou dela, da caridade, por amor a Jesus. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13. E conforme dissemos já, Jesus pediu para nós, nos aconselhou: sede logo perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Sede perfeitos. E nós perguntamos para todos: qual a essência da perfeição? Qual a essência da perfeição? A essência da perfeição é o amor. Em sua mais ampla significação, é quando o amor ao próximo se expande até perdoar e amar os inimigos. Isso Jesus nos pediu. Então, a paz e a felicidade é possível já? Claro que sim. Sim, se nós a procurarmos a paz e a felicidade na prática, no exercício da caridade, no exercício do amor, sabe? É por aí que nós devemos encontrar a paz, é por aí que nós vamos construir a paz. Então, construindo a paz, façamos de templo o universo, façamos de altar aquele altar que é possível levar para todos os lugares. Façamos de altar a consciência tranquila, consciência do dever cumprido. Façamos de imagem, modelo e guia quem? Jesus. Nenhum outro serve, nenhum outro ser serve para nós como uma imagem, modelo e guia. Jesus não falhou e nem falhará jamais. Façamos de lei, e aí a gente observa que os países têm muitas leis, milhares de leis, para harmonizar seus conterrâneos. Porém, nem sempre conseguem. E Deus, Pai amoroso, criou uma lei, capaz de harmonizar infinitos filhos, a lei de amor. Então façamos de lei o amor, né? Isso, então, era o que nós tínhamos para passar em função do tempo. E eu gostaria de fazer uma prece para agradecer a presença de todos, para agradecer a bondade de todos, para agradecer a tolerância, a paciência e a concordância de todos vocês em nos ouvir hoje. Então, nós agradecemos, Pai, a presença de todos os nossos irmãos e aqueles também que virão posteriormente para assistir. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos encarnados. Mais que isso, Pai, muito obrigado pela oportunidade, por ter nos criado a sua imagem e semelhança. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem nos dado. E agradecemos também a Ti, Jesus, pela coragem de ter vindo até nós. Muito obrigado, Jesus, pelos ensinamentos da lei de Deus para todos nós. Muito obrigado, Jesus, pelos exemplos trazidos para nós.
Muito obrigado, Jesus. A Ti nós reformamos o nosso pedido, na medida em que cada um de nós, encarnados e desencarnados, compreendermos. Aproveite cada um de nós como instrumentos da Tua paz. Encoraja-nos, para que nós levemos o amor aos que odeiam. Encoraja-nos, para que nós levemos o perdão aonde existem as ofensas. Para que nós levemos a luz do conhecimento libertador para aqueles que vivem nas trevas da ignorância. Que nós levemos a fé aos que duvidam, a santa alegria aonde existem as tristezas. Encoraja-nos, para que nós levemos esperança aos desesperados. Mantém-nos unidos, Jesus, para que nós levemos a união aos que vivem em discórdias e desarmonias. Orienta-nos, para que nós não desejemos ser mais consolados do que consolarmos, nem esperemos ser mais compreendidos do que compreendermos, nem desejemos ser mais amados do que amarmos, porque Tu, Jesus, já nos ensinastes que é doando é que nós recebemos, que é perdoando é que nós seremos perdoados, e na medida em que nós trabalhamos os sentimentos inferiores, na busca de desenvolvermos os talentos, as virtudes, que são a fé, a humildade, a caridade e o amor, daí nós vamos compreendendo e adentrando ao reino de Deus, que está dentro de cada um de nós. Muita paz a todos. Muito obrigado, Jesus.